Gente, se eu parar de olhar pra câmera, é porque eu instalei um microfone novo e toda hora eu fico olhando pra cima. Isso vai pro editor. Usa isso só se eu realmente olhar demais. Vou fazer de novo o começo só pra garantir. Agora que eu tô olhando certo, eu erro. É assim que funciona a vida. Hoje é dia 14 de fevereiro, dia dos namorados no Canadá, e o vídeo da vez é um presente do Albany Feijão para o Joaquim Alencar. Eles completam 15 anos de casados. 15 o quê? 15 anos, muito amor, parabéns aos dois, feliz dia dos namorados. E ele escolheu um clássico, dá pra chamar de clássico, de 2006, dá sim, é um clássico do cinema brasileiro. E a crítica vai ser com spoilers, ok, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. O Céu de Sueli. O filme é escrito e dirigido pelo Karim Ainuz. Ele faz filmaços, ele fez Praia do Futuro, Madame Satã, A Vida Invisível. É uma direção voltada para o realismo e para a imersão. Os personagens têm os mesmos nomes dos atores, há bastante câmera na mão, bastante coisa filmada, onde o que estava acontecendo foi aproveitado, nem tudo parece planejado, há também bastante espaço para improviso. Tem uma cena muito boa que ela tá segurando, acho que a avó tá segurando o bebê, e o bebê faz uma coisa fofa, e ela reage, mas sem sair da personagem, quem tá sentado, todo mundo reage, e isso é aproveitado e tá no filme. Então há muitos momentos assim, há planos, sequências muito bons aqui. Eu falei na crítica de Tar, vou repetir, eu adoro um bom plano de sequência. Fica o tempo inteiro a sensação do mundo acontecendo e ela parada no tempo, ela estagnada. Eu não sei se há suficiente história para um longa aqui, parece um pouco esticadinho, fica um pouco repetitivo. Ela vai na festinha à noite, acorda, depois vai de novo, depois acorda. Mas, por outro lado, eu acho que um pouco disso é a intenção, porque quer passar justamente essa sensação de monotonia, de repetição, de que você faz, você vive, mas você existe mais do que vive, as coisas acontecem, você meio que tá parado, você não tá andando para lugar nenhum. Então essa sensação é perpetuada pela repetição. Eu gosto muito do contraste que o diretor faz com a abertura do filme, que é a coisa mais romântica que você viu na vida, até um pouco clichê. Ele disse que queria casar comigo. Ou então morrer afogado. Né, os dois se abraçando e aquela coisa das férias espontâneas e o amor jovem, e temos o futuro pela frente, tudo vai ser lindo, inocência, amor, otimismo, aquela coisa que uma vez que você perde não volta. E aí bate a realidade da vida, e dentro desse contexto a Ermila toma uma decisão que gera debate, gera julgamento, gera algumas questões, gera algumas perguntas. Número 1, o que ela faz é ou não é prostituição? Uma dúvida que fica para o espectador e que também acontece dentro do universo do filme. A maioria das pessoas acredita que não, algumas reações são bem intensas. A cena da avó batendo nela, falando que ela deve um pedido de desculpa, é muito forte. Você vai me pedir desculpa, porque eu mereço desculpa. Eu só não sou sua avó, diz! Desculpa. Mas o roteiro faz questão de mostrar como ela racionaliza o processo, falando que não, eu não sou prostituta, eu vou escolher para quem eu vou me vender, vai ser nos meus termos. Então, ela está se empoderando, ela subverteu o sistema fazendo isso, ou ela está se enganando e não faz diferença? É um mecanismo de defesa, é um mecanismo de resguardo. Já que eu vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito. Então, eu acho que faz diferença sim, mas aí vem a outra questão. Deveria fazer diferença? O filme te força a lidar com seu julgamento e seus preconceitos. Há uma cena forte também, onde ela tá conversando com um cara, meio flertando com ele, tá um clima legalzinho, tiriri pururu, e aí ela fala pra ele, compra minha rifa, e ele, oxe, como assim e tal? Rifa de quê? O que eu vou ganhar? Quando ele entende do que se trata a rifa, na hora ele vira assim, pá, pum, e aí pega ela e já muda totalmente o comportamento com ela. E o espectador pode passar por esse processo também. Então, você vai ficar questionando se o que ela faz é ou não é prostituição, se faz diferença, se é do jeito dela, mas se ficar estabelecido na sua... O que eu queria falar? Na sua...
escala moral que o que ela faz é ou não é, tananã. Se ficar decidido que é, você vai gostar menos da personagem, você vai passar a julgar mais a personagem, o roteiro não chega a dar um motivo concreto para ela querer sair dali. Dependendo de como você interpretar, lá ela tem família, lá ela tem amigas, lá ela tem algum senso de conforto, tem um cara que gosta dela e ela já tentou a vida em outro lugar, numa cidade maior. Então não dá nem para usar aquele velho argumento do cresci numa cidade pequena, sempre quis conhecer uma coisa maior, ela tá voltando de uma coisa maior. Então daria para argumentar que seria um bom lugar para voltar e lamber as feridas. Mas simplesmente não dá para ela, e isso é sentido pelo espectador muito mais nos silêncios do que em qualquer diálogo. Mas tem um quando ela vai na rodoviária e ela fala assim: Qual a passagem que a senhora tem para mais longe? Mais longe como assim? Um lugar mais longe daqui. Quem nunca se identificou com nesse momento, essa protagonista é qualquer pessoa adulta que em algum momento tomou porrada da vida, de querer ir pra longe. Não interessa, qual é o lugar mais longe daqui? É muito universal isso. O céu, claro, é um elemento muito presente aqui, há muitos planos abertos e ele funciona alegoricamente tanto para retratar a pequenez da protagonista, quando ela chega na cidade, quando ela volta, né, tudo deu errado, o namorado ficou pra trás, o que ela vai fazer da vida? Ela tá pequenininha e o céu tá enorme. Mas o céu também é representado como esperança e como novas possibilidades quando ela parte. Tem o enquadramento, o céu tá enorme, tem a estrada embaixo, o ônibus indo, as coisas se encontram. Aliás, vamos falar do final. Eu não sei se o diretor precisava deixar aquele plano longo até a motinho voltar, né? O ônibus vai, o carinha vai atrás, corta pro sorriso. Eu acho que poderia ter sido lá o corte final do sorrisinho. Beleza, eu entendo. Mostra que o carinha volta pra cidade, lá as coisas vão continuar acontecendo e ela vai, sabe-se lá pra onde, mas a possibilidade tá lá, é um final otimista. Mas eu tenho que falar do sorrisinho. O sorrisinho diz muita coisa, o sorrisinho tem muitas implicações. Um exemplo de como um roteiro bem construído pode dizer muito com pouco. O sorriso dela no final diz que, número 1, ela não se arrependeu do que ela fez do jeito dela, ela se resguardou como pôde, ela tomou decisões difíceis, mas ela não se arrepende. Número 2, você pode interpretar como ela gostando de ser cobiçada pelo carinha e, né, talvez um pouquinho inflando um pouquinho o ego dela, talvez não, mas o fato é que ele vai lá atrás dela e ela em algum momento lá atrás ela ainda demonstrou uma hesitação. Ela falou: não faz isso comigo não, porque meu plano é ir embora daqui e se eu me envolver com você as coisas vão se complicar. Então ela tá segura que fez a decisão certa. Ia ser muito clichê, sabe, terminar na cidadezinha natal com um namoradinho antigo. E o sorrisinho também representa a expectativa de um futuro melhor. Claro que é fácil julgar essa personagem. Eu tava conversando com uma amiga sobre o filme e falei: pô, mas ela deixou o filho pra trás, né? Mas você também pode argumentar, número 1, o filho vai ser melhor cuidado com a avó ou com a amiga. No atual momento dela, ela precisa de dinheiro, ela precisa estruturar a vida dela. Número 2, se o pai tem o direito de abandonar o filho porque a mãe não tem. Mas aí outra pessoa pode falar que eu não vou entrar nesse debate. Ih, rapaz. Só que sim, é uma personagem, né, muito humana, muito cheia de decisões delicadas. E o sorrisinho também me lembrou muito o final do filme, spoiler, tá? The Graduate, filme de 67, onde os dois também estão no ônibus, mas a cara deles é tipo de quem fez algo meio maníaco e aí a realidade bateu e tá arrependido. E aqui é o contrário. Se ela estivesse triste, se acabasse nela triste, seria outro final. E aí o sorrisinho muda tudo. A Hermila Guedes está sensacional aqui. Todas as emoções que ela transmite me convenceram. Então ela chega pequena, ela chega ainda esperançosa, digamos assim, ligando para o namorado. Então você vê uma vulnerabilidade, você vê uma inocência lá, e aí vem a mágoa, vem a raiva quando ela percebe que ele não vai voltar. Quando ela sai com as amigas, que entra naquela pegada câmera na mão mais realista e bebe, você vê ela mais soltinha, também convence, nada parece afetado quando ela tá apanhando da avó, quando ela segura o choro, tem a cena lá do macarrão que ela tenta segurar, depois ela chora. Ela tá muito bem. Eu não gosto tanto do João Miguel, eu gosto do que ele representa no papel, né? A possibilidade, uma saída, né? Ao invés de se vender, de fazer a rifa, de manipular, de certa forma, os homens da cidade, ela pode vender tudo para um cara só,
É um ato simbólico e literal. E ela gosta dele, mas não é o amor da vida dela, e ficar lá seria um retrocesso, e entra em conflito com aquele anseio que ela tem de algo a mais, mas a interpretação meio robótica, não gostei. A Zezita Matos e a Georgina Castro estão ok. O Céu de Sueli é um belo filme que faz perguntas difíceis que colocam a nossa moralidade em xeque e é, acima de tudo, um filme muito humano. Nota 9.2. Albani, obrigado por apoiar o canal. Albani e Joaquim, feliz Dia dos Namorados e parabéns pelos 15 anos. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.